Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemio Montanha, do componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente dar continuidade nos nossos processos de aprendizagem, né? Então, eu quero convidá-los primeiramente a verificar o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 18 tem como objeto de conhecimento a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. E no nosso detalhamento, nós temos o mundo feudal, origem do feudalismo, características do feudalismo. Então, queridos, para a gente aprender sobre essas questões que estão dispostas aí, eu te convido a ficar atento para a nossa aula e me acompanhe até o final. Vamos lá. Então, meus queridos, vamos falar então sobre o processo de como é que a Idade Média vai se cristalizar, como é que ela vai se formar, quais são os elementos que vão compor esse período. Você observa aqui que de um lado nós temos um povo aqui com espada, com escudos e umas roupas diferentes, né? Então de um lado nós temos o quê? Os povos chamados de bárbaros, os povos germânicos. Lembrando que bárbaro era todo aquele que não comungava dos mesmos costumes religiosos ou cotidianos de quem? Dos romanos. Então, qualquer um desses, ele chamava de quê? De bárbaro, porque não tinha a mesma cultura, tá bom? Do outro lado, nós temos, de fato, aqui pessoas representando o Império Romano, no caso aqui um esquadrão de militares, né? Os soldados romanos e aquele ali com aquele destaque na cabeça, o comandante aí da tropa, né? Mas no caso, nós temos a representação desses dois elementos que são importantes para a gente entender o processo de surgimento dessa Idade Média, tá? Desse chamado feudalismo. E é importante que desde o início você tenha em mente, quando nós falamos em feudalismo, de modo bem geral, de forma bem simples, nós estamos falando justamente no processo de fundição ou de fusão fica melhor esse termo, entre as culturas bárbara e a cultura romana. Então, durante a nossa aula, a gente vai ver alguns dos aspectos herdados, tá? Desses povos diferentes, mas que são contemporâneos e que acabaram passando por esse processo de fusão cultural para dar origem ao que foi chamado de Idade Média ou também de feudalismo, de período feudal. Ok? Então, me acompanha aqui no texto para a gente iniciar. Então, o mundo feudal, origem e características do feudalismo. O primeiro ponto que a gente tem que falar é justamente sobre essa questão dessa origem, né? Como é que ele vai surgir? Nós temos que lembrar, né, que para que uma coisa surja, alguma tem que deixar de existir ou se transformar, que é o que mais vai caber, né, nesse conceito de transformação aqui nesse momento da Idade Média, né, de surgimento dessa Idade Média, ou do período feudal. Então aqui a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós vamos ter o processo aí de queda do Império Romano, que justamente vai estar associada às questões de má gestão da defesa das fronteiras, crise da escravidão, questão de crise alimentícia também, problemas de sucessão dentro do Império, mas também o que vai ser mais interessante e mais propício da gente falar nesse momento aqui é justamente, né, os povos bárbaros que chegaram a adentrar esse território e também contribuíram de forma muito grande para a queda da estrutura até então conhecida como Império Romano, tá bom? Então, justamente esse processo de queda do Império Romano é o que vai gerar justamente essa brecha, ou melhor, vai abrir espaço para que uma nova cultura surja a partir da fusão desses elementos, tá? Romanos e bárbaros. Continuando, vamos ver o que mais temos de importante. Com a queda do Império Romano, nós vamos ter então o processo de desintegração do poder centralizado do Império Romano no Ocidente. Lembrando que nesse momento o Império Romano, nós tínhamos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente lá com Constantinopla, né, o império chamado Império Bizantino. E no Ocidente nós temos aqui Roma, que era essa central de poder. Então é justamente o Império Romano do Ocidente, com as invasões bárbaras e todas aquelas outras questões associadas, que vai ruir, que vai cair. Além disso, também nós temos associadas aí, que nós já comentamos, as invasões bárbaras e instabilidade política e econômica. Então esses fatores todos juntos somados vão gerar essa chamada
queda do Império Romano, tá bom? Que vai justamente gerar as condições necessárias para o surgimento do feudalismo. Vamos ver também que uma outra questão vai ser a crise do sistema escravista, que como é que isso vai acontecer? Nós vamos ter o declínio da mão de obra escravizada na base da economia romana. E como é que isso vai afetar? Bem, com a questão de um período que antes dessas invasões bárbaras, Roma passou por um período de paz, a chamada Pax Romana, então nós vamos ter um processo de diminuição das guerras, a diminuição do avanço da tomada de fronteiras de outros territórios, e já que quase não vai ter guerras nesse momento devido a esse período chamado Pax Romana, então claramente povos que eram dominados, que eram transformados em pessoas escravizadas, também vai diminuir. Se diminui o fluxo de escravos, os trabalhadores que trabalhavam no campo, que garantiam ali a questão da produção da alimentação, também diminui, o que gera aquela crise de alimentos porque não tinha mão de obra para trabalhar. Então nós vamos ter a partir disso um processo de transição para um sistema de produção baseado em relações servis. Como assim? Já que não tem escravos para trabalhar no campo, então a própria população romana, as pessoas mais pobres que estavam ali na base da pirâmide, que agora terão que realizar esse tipo de serviço que até então eram feitos pelas pessoas escravizadas, como agricultura e outras atividades consideradas, de certa forma, essenciais, mas que as pessoas com maior nível social de jeito nenhum iriam fazer. Ou seja, e nessa relação de servidão, a gente vai ter então o quê? Uma pessoa com maior importância, que normalmente é dona daquelas terras, que está ligada por obrigações, ou melhor, o servo está ligado por obrigações que ele tem que cumprir para aquele senhor, aquele dono dos recursos ali, dos meios de produção naquele momento. Tá bom? Com isso, nós vamos ter, então, o processo também de ruralização da sociedade. Por quê? Com as chamadas invasões bárbaras, a queda na questão do número de pessoas escravizadas para realizar os trabalhos e as pessoas tendo que trabalhar no campo, exercendo outras atividades, também vai estar relacionada com a questão do processo de ruralização. E o que é esse processo de ruralização? Você já ouviu falar, por acaso, um termo chamado de êxodo urbano? Já ouviu falar? O chamado êxodo rural, que é a saída das pessoas de uma área para outra. Então, o êxodo rural, quando as pessoas saem do campo, vão para a cidade. O êxodo urbano vai ser justamente o movimento contrário. Quando as pessoas saem da cidade, saem da urbe da cidade e vai para o campo. E é justamente o que vai acontecer nesse momento, porque por conta das invasões bárbaras, as pessoas tinham medo. Medo de quê? De serem atacadas, de serem mortas no meio da cidade. Então as pessoas com medo de serem atacadas pelos povos bárbaros que cada vez mais chegavam na região do Império Romano, essas pessoas saíram das cidades que eram atacadas comumente e migravam para o campo, se fixando nas terras. Então essas relações servis que a gente acabou de comentar eram estabelecidas justamente por conta desse processo de forçação que as pessoas acabavam sofrendo de sair da cidade e se fixando no campo, porque não foram apenas as pessoas mais simples, mais pobres da sociedade, principalmente também as pessoas que eram donas dessas terras, de grande área de terra, saíram da cidade e também foram para o campo. Então, esse dono dessas terras, para poder receber essas pessoas mais pobres que migravam da cidade para o campo, que não possuíam terras, para receber ali nessa terra, elas tinham que estarem ali relacionadas justamente por aquele sistema servil. Ou seja, digamos que eu sou dono de 20 hectares de terra e chega aqui um grupo de 200, 300 pessoas querendo se fixar aqui na minha terra que eu sou dono. Eu posso negar a entrada delas? Posso, a terra é minha. Mas eu posso também recebê-las desde que essas pessoas trabalhem nessa terra e grande parte da produção que elas vão realizar ali na questão agrícola ou criação de animais, não importa qual vai ser o trabalho que elas vão realizar, elas têm que me dar grande parte dessa produção para eu, como dono da terra, ser, digamos assim, compensado pelo favor que eu estou fazendo de deixar elas trabalharem para mim. Mais ou menos essa é a questão. Nessa relação de servidão, essa pessoa que
está morando ali nessa terra, trabalhando e pagando esses tributos, ela está diretamente ligada àquela terra, àquele senhor, ela não pode sair de lá sem a permissão desse senhor, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai começar a perceber o processo de formação de grandes propriedades rurais, vilas ou latifúndios, justamente por conta desse processo de migração da cidade para o campo, que as pessoas acabavam saindo por medo, pela questão da fome e de outros problemas que acabaram surgindo na cidade, nesse processo de virada da Idade Antiga para a Idade Média, justamente por conta da queda da estrutura do Império Romano. Nós vamos ter também, acompanhado com isso, a questão da influência germânica, ou seja, dos povos bárbaros, que a gente já vem comentando um pouco sobre isso, né? Nós vamos ter, por exemplo, ali, ó, costumes dos povos bárbaros como a relação de fidelidade entre guerreiros e líderes, ou seja, a questão do comitatus era o termo utilizado. No comitatus germânico dos povos bárbaros, de forma bem simplificada, era a questão de que em um grupo de jovens guerreiros ali, o mais forte se tornava o líder daquele grupo e todos os outros fazem um juramento de fidelidade, de proteção mútua. Então, esse elemento do comitatus vai ser encaixado dentro dessa sociedade que agora está se formando, tá bom? Para essa questão feudal. Então, aquela questão da servidão dos romanos, de a pessoa estar ligada ao trabalho na terra e presa àquele senhor, vai ser fundida ali com esse comitatus do juramento de fidelidade, dando início às chamadas relações de suzerania e vassalagem, onde o suzerano é o senhor e o vassalo é aquele servo que está mais abaixo, mas onde os dois fazem um pacto, um juramento mútuo de proteção, tá? Que a gente vai verificar um pouquinho mais à frente, um pouco mais sobre isso. Então, nós vamos ter a fusão desses elementos romanos e germânicos na formação do feudalismo, ok? E quais são as principais características do feudalismo, como a gente vai perceber na sequência? Essa imagem aqui, ó, não está à toa, porque se você prestar bastante atenção para ela, você vai perceber que essas pessoas estão executando uma atividade laboral, ou seja, um trabalho. E é justamente nesse tipo de trabalho que a economia feudal vai estar baseada, na questão do trabalho com a terra, na agricultura. E a relação dessas pessoas nesse período com a terra era tão grande e a terra tinha tanta importância que a riqueza de instituições e de pessoas era medida de acordo com a quantidade de terras que ela possuía. E você observa que aqui na frente, aqui, ó, nesse aparelho chamado de charrua, parece uma carroça, mas é a charrua, tem um animal de tração bem aqui, você pode perceber parte dele, ó, puxando esse tipo de arado antigo, né? E o homem atrás também ali, ó, guiando. Então estão arando a terra para preparar para plantio. E mais ao fundo da imagem, lá atrás, você observa que tem mais pessoas trabalhando nessa terra. Então, a base da economia feudal era o quê? O trabalho na terra, a agricultura. Então, a relação da terra, ou melhor, dessas pessoas com a terra, era muito forte. Então, como a gente vê aqui no nosso texto, a economia feudal vai se basear, então, na agricultura como principal atividade, principalmente de subsistência. Eu nem vou colocar econômico, porque nesse momento a gente vai ter uma estagnação nas atividades econômicas por conta do processo de isolamento que as pessoas vão ter nesse momento. Porque na medida que elas se estabelecem nas terras de um senhor, aquela terra ali, ó, ela passa a ser inviolável, elas são fechadas e cada terra passa a ser chamada de feudo, que algumas vezes poderiam negociar produtos, tá, com outros feudos, mas mais à base da troca e não com a questão econômica de moeda, de compra e venda, mas na base da troca de produtos. Então nós vamos ter que pensar que cada feudo era autossuficiente na produção de artigos de vestimentas, de ferraria, de carpintaria e principalmente na produção de alimentos a partir da base agrícola, ok? Continuando. Então a base da economia feudal, vamos colocar assim, com produção voltada para o consumo local, ok? Lembrando, mais uma vez, essa economia não é
para vender, não é para exportar. Basicamente, essa economia é interna, ou seja, é para subsistência, produção agrícola. E nós vamos ter, então, o uso de técnicas rudimentares, como o sistema de rotação de culturas, claro, para a prática da agricultura. O que é essa rotação de culturas? Digamos que numa área grande de terra, onde você planta milho, batata e algumas outras coisas, você tem essa terra dividida em 3 áreas, vamos colocar assim. Numa parte você plantou, está produzindo. Nas outras, elas estão descansando porque você já utilizou, já produziu, você já colheu tudo e agora você deixa ali crescer o mato, deixa crescer uma parte de floresta para que essa terra se recupere e a que não tinha sido usada anteriormente, agora você usa. Na medida que você desocupa essa área que está produzindo, você vai ocupar uma daquelas partes que ficou descansando. Então você vai mudando a área onde está sendo produzida cada coisa. Então esse é esse sistema de rotação de culturas que nós estamos falando aí, tá bom? Então esses feudos, como eu já falei para vocês, tinham que ser autossuficientes, ou seja, eles têm que produzir tudo o que necessitam. Então, cada feudo produzia o necessário para a sua sobrevivência. Pouco comércio, por isso que nós estamos falando que é uma cultura para subsistência. E o uso de trocas diretas, ou seja, o escambo, como eu citei para vocês, o que podia acontecer, quando necessário, era uma região, um feudo daquele, que digamos que esse feudo aqui produz batata e esse outro feudo aqui produz milho. Eles podiam trocar produtos de acordo com o que cada um estava necessitando. Troca-se os produtos, esse apelidado como escambo, né? Que ou seja, é a troca de produtos entre si, e não necessariamente com valores monetários. Nós vamos ver também que, baseado nisso, nós temos a questão da servidão, que a gente já comentou, e vamos reforçar aqui, então. O que é essa servidão? Então, os camponeses, que são as pessoas que trabalham diretamente na terra, também chamados de servos, trabalhavam nas terras do senhor feudal em troca de proteção e uso da terra. Ou seja, aquele senhor que é dono da terra, que recebeu essas pessoas, que elas trabalham, produzem, pagam tributos a ele com os seus produtos que são produzidos, ele também tem uma obrigação para com essas pessoas, de protegê-las de qualquer ataque que pudesse vir de fora que ameaçasse a vida deles. Não é simplesmente que elas vão trabalhar e vão servir e ele vai ficar de boa. Não. Ele também tem obrigações. Cada senhor feudal, ou seja, essa unidade de terra que essas pessoas habitam, que é autossuficiente, que produz tudo o que necessitam, esse senhor de terras é chamado de senhor feudal, ou seja, aquela região, aquele feudo é autossuficiente, e ele podia ser visto até como um rei dentro do seu próprio feudo, mas ele tinha essas obrigações, tá bom? Então essa relação de servidão está condicionada não só a esse camponês, esse servo trabalhar, pagar seus tributos, mas também que esse senhor cumpra a obrigação de proteger militarmente, tá bom? Esse feudo, ok? O que mais temos de característica desse processo de servidão? Vamos ver. Pagamento de tributos e obrigações como a corvéia. Então, ou seja, esses tributos, né? Um deles é chamado a corvéia, onde em uma determinada época do ano, essas pessoas deixavam os seus afazeres em prol deles mesmos e iam trabalhar na área, tá, que pertencia ao Senhor. Uma parte era destinada a essa produção desses servos, que trabalhavam ali para produzir os alimentos dele e pagar o tributo para o Senhor também na forma de produtos, mas esse Senhor também tinha uma região chamada de manso senhorial, e a parte dos servos era o chamado manso servil. Eles tinham que trabalhar não só no manso servil, que era a área destinada a eles, como também na área do Senhor. Então, além de pagar o tributo do que eles produziam para eles, também tinham que trabalhar de graça em uma época do ano para quem? Para esse Senhor, para trabalhar na área onde tudo que fosse produzido era exclusivamente para o Senhor. Então, tem também essa questão da talha. Então, o trabalho é a corvéia, e a parte que eu tiro para dar para o Senhor é a talha, ok? Para a gente entender um pouco mais essas relações, eu trouxe um vídeo aqui para compartilhar com vocês sobre essas questões de formação, de junção desses elementos, tá? Então me acompanha aqui no vídeo. A dança dos feudos.
Europa medieval, a sociedade era estruturada em feudos, uma complexa rede de terras e poder que definia a hierarquia social. Ela era dividida em rei, clero, nobreza, vilões, servos e escravos. Aqui observamos o rei concedendo terras ao nobre, estabelecendo uma relação na qual o rei se torna o suzerano e o nobre seu vassalo. O rei confia uma parte de suas terras ao cuidado do nobre, que aceita com respeito. Com sua nova posição, esse nobre agora tem o poder de distribuir parte das terras que recebeu a outros nobres. Os quais aceitam com reverência. Essas novas porções de terra são chamadas de feudos. À medida que mais feudos são doados, o poder do rei diminui e os nobres locais se fortalecem. Assim, por meio das relações de suzerania e vassalagem, o sistema feudal se estabeleceu, moldando a sociedade europeia por séculos. A Dança dos Feudos, uma animação que nos lembra da importância dessas relações na formação do mundo medieval. Então aqui, de forma resumida da nossa animação, nós temos aqui o esquema de como funcionou então esse processo de formação dessa chamada Idade Média, reunindo elementos da cultura germânica e da cultura romana também. Então lembra sempre que algumas das características principais são trabalho na terra, surgimento dos feudos e união de culturas de povos diferentes, como, por exemplo, os romanos e os gregos. Perdão, gregos não esquece. Os romanos e os germânicos, tá? Os romanos e germânicos, tá bom? Então nós vamos continuar falando sobre esse período feudal agora, trazendo algumas características da sociedade de modo geral, tá bom? Então me acompanha. Sociedade feudal, nós vamos ter uma estrutura hierárquica e estamental. Vamos ver o que isso significa. Primeiro, uma sociedade hierárquica é uma sociedade dividida em ordens, tá? Nas chamadas classes sociais que nós temos hoje, por exemplo, é o que corresponde a essa estrutura hierárquica, ou seja, por grau de importância dentro da sociedade. Então nós temos ali assim em cima a nobreza, tá? Que os guerreiros fazem parte dessa nobreza, e acima dessa nobreza nós temos a realeza, né? O rei e a sua família, chamada família real. Abaixo dessa nobreza nós temos o clero, que são quem? Os religiosos, a igreja. Temos os servos, e que são os camponeses, aquelas pessoas mais simples que realizam o trabalho na terra. E o que é uma sociedade estamental? É uma sociedade, tá, que nós não vamos ter praticamente mobilidade social, ou seja, se você nasceu camponês, um servo, nunca que você ia chegar a ser um nobre. Claro, algumas vezes alguma pessoa podia ascender de posição social através de casamentos, mas para isso acontecer era bem difícil, tá? Haver essa mistura de pessoas casando com outras pessoas de classes sociais, de hierarquias sociais diferentes, ok? O que mais nós temos de característica? Relações de vassalagem e suzerania, que é justamente o que foi representado ali no nosso vídeo, né? Através dessa questão do juramento mútuo de proteção e fidelidade entre o senhor e o vassalo. Então nós temos esses laços de dependência pessoal entre senhores feudais, que são suzeranos, e os vassalos. Temos também a questão da cerimônia de homenagem e investidura para formalizar os laços de fidelidade. Então é a cerimônia onde nós vamos ter esse juramento feito, ok? Continuando então no nosso texto. Política feudal. Como é que nós vamos ter essas relações de política se desenvolvendo? Primeiro, que durante o período feudal nós vamos ter uma fragmentação de poder. No período anterior, durante a chamada Idade Antiga, durante a existência do Império Romano, né, nós tivemos algumas fases, mas a última que nós tivemos aí vai ser do Império, nós tínhamos um poder centralizado nas mãos do imperador. Mas com o surgimento dos feudos, nós vamos verificar, nós vamos perceber que cada senhor feudal
podia ser tido como um rei dentro do seu próprio feudo. Então o poder estava concentrado nas mãos de cada senhor feudal dentro do seu respectivo feudo. Não existia mais um poder centralizado de um imperador ou de um rei para comandar tudo. Então o poder está esfacelado, fragmentado, dividido entre os senhores feudais. E por conta disso, então nós não temos um Estado que centraliza esse poder, tá bom? Então cada feudo era uma unidade política e administrativa autônoma. Mas quais são os direitos e deveres dos senhores feudais? Primeiro, os senhores feudais detinham poder jurídico, militar e econômico sobre os seus domínios, ou seja, ele era o carrasco, o juiz, ele era tudo, tá? Autoridade política, econômica e até mesmo algumas vezes religiosa dentro do seu próprio território. E ele também tem a responsabilidade de proteger os vassalos e servos, tá? Tem que cuidar, tem que proteger militarmente também. Mas nós vamos perceber também, como na nossa próxima imagem vai estar representando, onde eu estou dentro do interior de uma igreja, no caso aqui, Arcos e abóbadas da Catedral de Amiens, na França. Por que eu mudei de cenário e vim para o interior de uma igreja? Porque a gente vai perceber que na medida em que se avançam, tá, o período dentro dessa Idade Média, não é só a estrutura política e social que vai se cristalizar a partir da fusão desses elementos bárbaros ou germânicos, né, com a cultura romana, como também a própria religião vai começar também a ganhar grande poder. Por conta de quê? Porque para a formação de alguns reinos dentro dessa nova Europa, desse novo contexto agora do feudalismo, muitos dos povos bárbaros que invadiram, que vão formar dinastias, vão se converter ao cristianismo. Então a religião vai ganhar uma importância enorme, tá bom? Então vamos falar sobre cultura e religião dentro dessa questão. Então, por conta disso, a Igreja Católica vai se tornar um poder forte e central, sendo apelidada inclusive como uma grande senhora feudal. Grande senhora feudal. Por quê? Porque ela detinha muito poder político, econômico, religioso e controlava muitas terras, tá bom? O que mais que temos de características nesse momento? Vamos ver. A influência dominante na vida cultural, política e espiritual, até porque nós temos que lembrar que poucas pessoas eram alfabetizadas e conheciam de fato o que a Bíblia dizia. Então as pessoas, quando iam para a igreja para ouvir os sermões, eles ouviam aquilo que o pároco que estava realizando ali a cerimônia, a missa, o culto, como você queira chamar, era ele que dizia o que estava na Bíblia. Então muitas vezes esse conhecimento, esse controle, tá, da Bíblia, do conhecimento de saber ler, era utilizado também como forma de controle social pela igreja naquele momento, ok? O que mais que nós vamos ter de característica nesse momento? Nós vamos ter monastérios como centros de preservação do conhecimento, ou seja, a igreja detinha esse controle da alfabetização, ou seja, só as pessoas que faziam parte da igreja, nem mesmo assim não eram todas, é quem tinham o direito e o privilégio de serem educados, tá? Era lá onde se fazia as cópias da Bíblia e de outros textos considerados sagrados, e as pessoas comuns de fora do clero, até mesmo muitos nobres, não sabiam ler nem escrever, ok? Nós vamos ter também a questão do teocentrismo presente nesse momento de modo muito forte, né? E o que é esse teocentrismo? É a visão de um mundo centrado em um Deus e na religião, tá bom? Ou seja, a religião exercia grande influência na vida das pessoas. A arte e a educação também tinham esses tons, tanto que se você pegar, né, alguma arte desse momento, você vai ver que normalmente elas representavam figuras sacras, anjos, santos, a Sagrada Família, assim como a educação também era restrita ao interior das igrejas e dos monastérios. Cultura e tradição, vamos ver o que nós temos aí, cultura oral e tradição. Então nós vamos ter nesse momento também o predomínio da transmissão oral de conhecimento e tradições. Por quê? Porque a questão da escrita estava restrita ao interior da igreja, então as pessoas, para continuarem repassando o conhecimento para os mais jovens, as pessoas de fora do clero, recorriam ao que é a tradição da oralidade, da fala, do que a gente está fazendo aqui, eu conversando com vocês, falando, explicando, então as pessoas faziam também a mesma coisa, a tradição oral, a fala como forma de transmissão de conhecimento. O que mais nós vamos ter nesse momento? A questão da literatura e arte também refletiam os valores feudais e religiosos, não só
a educação, como também as outras formas de manifestações humanas, como a própria questão da escrita, da literatura, que, como eu disse, estava ligada à igreja, quanto também as outras formas de reprodução de arte que são inerentes do ser humano de se comunicar. Ok, queridos? Então, de forma generalizada, aqui, de forma bem simplificada, nós temos as principais características do processo de formação da Idade Média, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje.